Bem-vindo mais uma vez ao canal Notícia de Última Hora. Vamos estar aqui no show da manhã, né? Vamos A estar manifestação de ontem. aqui no show da manhã com Marco Antônio de Costa, Eduarda Campopiano, Gustavo Lopes e Adriles, e o comentarista Adriles. Vamos estar aqui falando sobre a manifestação pelo impeachment de Lula e Moraes. Não esquenta não, isso aqui é meus gatos aqui brigando aqui. Como eu me divirto vendo a repercussão disso na imprensa, vocês não têm ideia. A gente vai passar algumas manchetes para vocês, né? Essa daqui da Folha, da Revista Oeste: protesto pede impeachment de Lula e Moraes, ato ocorreu em frente ao vão do MASP na Avenida Paulista. Eles falam sobre a nossa chamada para a manifestação. Teve a participação dos deputados Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, Luiz Felipe de Orleans Bragança, o nosso queridíssimo amigo Sebastião Coelho, que foi desembargador do Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios. Aí eles contam aqui, tem um trecho do discurso do Marcel Van Hatten, homenagem ao Clériston, a memória do Clériston, também aquele minuto de silêncio. E até aí a matéria da Revista Oeste tá ok, tá. É muito importante essa manifestação pro lado da direita, para que nós viemos devagarzinho tomando força, né? Fazendo essas manifestações aí, tomando força para nós, porque do jeito que tá não dá para ficar, meus amados. Descritiva, né? Daí a gente vai pra Folha. Essa Folha é muito bom. Bolsonaristas fazem ato esvaziado na Paulista contra Lula e Moraes e pedem ajuda a Musk. Eu não lembro de ter ouvido alguém pedir ajuda. Tinha um cartaz lá. Elon Musk nos ajude. Mas ninguém falou no microfone. Elon Musk, nos ajude. Mas assim, é o mesmo método. E tem um cartaz fora STF, aí a manifestação inteira é golpista, como aconteceu com o Bolsonaro lá atrás, né? E daí eles colocam: manifestação corre sem a presença de principais líderes como Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Daí eles constroem aqui a manchete, já tem um caráter pejorativo, eles já colocam já como um negócio, né, meio tosco. E eu só preciso colocar mais uma reportagem. Bolsonarismo não depende da liderança de Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente reconhecem que já existem outros quadros que podem conduzir seu projeto político. Quando você tem pessoas... Cara, nós somos patriotas. Ele nos apelidou de bolsonarista, né? Mas nós somos patriotas. Eu achava que eu era sozinho patriota. Antes da informação descentralizada distribuída da internet vir, eu achava que eu era sozinho. E quando começou esse movimento, que Bolsonaro é um líder nato, né? E veio para ele que alavancou mais, ele que deu mais, ele que impulsionou esse patriotismo que estava escondido em todos nós, né? E foi dando, abriu o leque aí. Então, o que acontece? Surgiu esse movimento e nós temos força, até sem Bolsonaro, nós temos força, né? Vocês estão achando que prendendo Bolsonaro, que deixa Bolsonaro preso, a direita tem força. Presas sem o devido processo legal. Jornalistas, pessoas, cidadãos censurados de maneira prévia. Pessoas que têm suas contas bancárias canceladas, bloqueadas. Não podem nem se sustentar com seu trabalho de comunicação. Quando você tem senhoras de 70 anos sendo condenadas a 20 anos. É uma covardia. Senhoras com Bíblia foram presas, né? Vai ver que se eu tivesse lá também, eu tivesse o dinheiro, tivesse ido lá, eu estava preso também, né? Anos de cadeia. Quando você tem um regime de opressão, de perseguição, de massacre da liberdade de expressão, você não tem pautas, entre aspas, ou de direita, ou bolsonaristas, ou conservadores. Você tem pautas de humanidade. O que a gente fez na Paulista ontem foi uma pauta de humanidade.
para salvar o país de uma ditadura inclemente do judiciário que persegue, censura e massacra pessoas em nome de uma falsa democracia que eles aludem defender, não é? É claro que o Bolsonaro também está nesse massacre. Exatamente por estar nesse massacre, o Bolsonaro não pode se defender, porque se ele pede o impeachment do ministro, se ele pede o impeachment do Alexandre de Moraes, ele arrisca ir para a cadeia. Então o que a gente está fazendo, Marco Antônio, é protegendo não só o... É um país. Como é que tá as coisas? Não pode nem pedir o impeachment do cara que tá lutando contra o excesso de. O que é? O negócio que ele diz aí. Também como ex-presidente Bolsonaro, fazendo aquilo que ele eventualmente ainda não... Contra o Estado Democrático de Direito que ele diz. Ele, não pode falar contra ele, mas deram facada no Bolsonaro, agora o cara, se vocês puderem, já tinha soltado o cara. Pode fazer, que é dizer, existe uma ditadura no Brasil e nós queremos um freio de arrumação que seja através do impeachment de um ministro, de um juiz que está ultrapassando seus poderes para perseguir, massacrar as liberdades individuais, e a gente quer uma reforma ampla do Estado brasileiro para que a gente ressuscite o princípio de liberdade e democracia no Brasil. Foi isso que a gente fez ontem, de maneira orgânica, chamando as pessoas, chamando deputados, chamando senadores, chamando influenciadores e chamando o povo para começar uma série de manifestações em nome da liberdade. Eu tenho certeza que o Bolsonaro não se coloca aqui, inclusive ele falou nesse programa, eu não sei nem o que é bolsonarismo, eu não sou bolsonarista. O Bolsonaro, ele defende, como nós, a liberdade, a democracia, entendeu? O livre diálogo entre as pessoas que compõem uma verdadeira democracia no Brasil. Então essas críticas também eu faço ouvidos moucos. O que eu posso fazer? A gente está fazendo a boa ação, o bom combate, que é defender pessoas de juízes, de procuradores, de pessoas, de juízes que se colocam como procuradores carrascos e que perseguem pessoas, a saber, perseguem o maior espectro da cena ideológica, política e social brasileira, que são conservadores, são cristãos, que são chamados de extrema-direita fascista, por esse mesmo juiz que está prendendo essas pessoas. Então, a gente não tem bolha. A bolha que a gente está furando é da liberdade e da democracia, na mais ampla acepção do termo, e a gente vai continuar fazendo isso. Sinceramente, eu não acho que deveria ter tanta polêmica em torno disso daqui. É uma coisa... Eu não consigo entender a polêmica por detrás disso. Eu entendo. Por quê? As pessoas acham, em torno do Bolsonaro, que a gente tem que pedir pro Bolsonaro, que a gente tem que se curvar o Bolsonaro. Eu tenho maior gratidão, como a Duda falou, também reitero a palavra do Gustavo aqui, o Bolsonaro é a maior liderança do país, tem lá seus sinões em relação a uma maneira com que ele fala, ele mesmo tem os sinões em relação a ele mesmo, mas é uma pessoa afável, gentil, generosa e que estabeleceu o princípio de acordar o brasileiro conservador. É isso aí. Ele acordou o brasileiro. Não podemos deixar tudo na mão dele também. Não, ele tem que resolver tudo, não. Tem gente que fala, mas só fica sentado, não faz nada, não se expressa, não fala nada. Até no meio dos amigos não fala nada. Para um princípio de política hoje no Brasil, entendeu? Então, assim, agora, a gente tá lutando não é pelo bolsonarismo, não é pelo culto à pessoa do Bolsonaro. E o isso Bolsonaro, aí. tem certeza que ele tá apoiando, porque o entorno do Bolsonaro, se a gente vê, o Felipe Martins tá preso, cara. O ex-ministro da Justiça, o Anderson Gomes, está preso por razões estapafúrdias. Então, essa pauta humanitária... Aquele deputado, tem um deputado aí preso também. A gente não tem que, entre aspas, pedir licença ao Bolsonaro, porque pessoas estão sendo torturadas dentro da cadeia. Eu tenho certeza que o Bolsonaro endossa esse nosso movimento, que é de proteger a humanidade das pessoas que estavam em torno dele. Felipe Martins, eu volto a dizer, está preso por uma viagem que ele não fez. O Anderson, ex-ministro da Justiça, está preso com uma tornozeleira eletrônica por causa de uma minuta apócrifa. A mesma. O Daniel Silveira está condenado, mofando na cadeia. Daniel Silveira, meu irmão, deputado, ex-policial. 10 anos de cadeia. Um homem que simplesmente criticou o STF de maneira mais vulgar e incisiva. Dane-se.
Isso é coisa de liberdade de expressão. O que o Brasil passa é por um período de trevas. Então, assim, vamos esperar o Lula sangrar, o Alexandre de Moraes sangrar, ou o Elon Musk voltar. Não tem tempo de esperar para quem está sendo torturado e ficar na cadeia sem o devido processo legal. Para mim, é tortura. Um homem já morreu na cadeia, que foi o Crezão. Não há tempo para esperar, a gente precisa fazer alguma coisa. E é também pelo Bolsonaro, não é só por ele, é pelo Brasil inteiro que está sendo, enfim, torturado por esses juízes carrascos. É tão simples assim. E essas pessoas acham, por causa do movimento bolsonarista, não é uma questão política, eu volto a dizer, é uma questão humanitária. E eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro apoia, endossa essa causa humanitária, de tirar da cadeia aliados que estavam ao lado dele, que estão sendo torturados, presos, morrendo, mofando na cadeia. É isso que a gente está fazendo. A gente não quer projeção política, a gente não quer projeção midiática, até porque projeção midiática, a Folha está falando aí que a gente flopou, que a gente é bolsonarista sem Bolsonaro. Dane-se, entendeu? Cristo era a razão de humilhação, era a razão de escárnio. Cristo foi cuspido na cara, foi crucificado. Se a gente tem uma razão para sofrer escárnio, para humilhar, se essa razão é um sentido de vida, de tirar a gente da cadeia, da censura, da ruína, eu não tenho problema de ser mofado, de ser gozado, ou pelo Carlos Bolsonaro, ou pelo Fábio Gangatti, ou pela Folha de São Paulo. Eu tenho certeza que o Bolsonaro apoia o movimento humanitário que quer tirar seus aliados da cadeia e quer tirar o Brasil dessa censura e dessa ditadura inclemente. É isso aí. Curta, comenta, compartilhe. Dê um like lá no Fio Diário também, né? Luta pela liberdade. Se os canais de direito não se juntarem, a gente não se juntarem, meus irmãos, vai ficar difícil a todo momento a falar qualquer coisa desses juízes que se acham deuses acima do bem e do mal. Curta, comenta, compartilha. Eu falo igual o Paulo Figueiredo fala, né? Faça o tipo X. Curta, comenta, compartilha. Isso aí já está dando uma ajuda para os canais independentes.